Olá, tudo bem? Aqui é o Alexandre. Esta aula eu estou fazendo especialmente para a turma aí da Agrobom, para a gente fazer uma revisão rápida do nosso curso que a gente realizou há um mês atrás, mais ou menos. A gente ficou 2 dias, então foram 16 horas aula. E agora a gente vai fazer uma revisão muito rápida para que vocês lembrem dos principais tópicos. Então o que eu vou passar aqui vai ser um lembrete daqueles pontos cruciais que você precisa colocar em prática e reforçar tudo aquilo que nós fizemos e aprendemos lá em Frederico Westphalen, né, lá no mês de março, tá bom? Então vamos lá, vendas consultivas e negociação profissional. Nosso grande foco aqui vai ser entender um pouquinho mais profundamente em algum detalhe para que você relembre tudo que nós vimos lá. A primeira coisa, a gente fez a apresentação pessoal, não tem o que passar, e eu quero relembrar com vocês sobre a importância do que a gente está vivendo hoje, a quarta revolução industrial, né? Então a gente vem num processo de mudanças e um dos pontos cruciais que eu bati muito na tecla com vocês, que o profissional de qualquer negócio, e principalmente o profissional de vendas que está em contato com o cliente, ele tem que estar muito atento sobre o que está acontecendo neste momento no mundo. Nós estamos passando por mudanças significativas em que o cliente, em que você como cliente está exigindo muito mais das empresas. Está exigindo agilidade, precisão, e a gente tem que usar cada vez mais a inteligência artificial, a internet, né, a capacidade de processamento mais rápido para conseguir fazer melhores entregas, tá legal? Então isso a gente viu rapidinho por lá. Né? Aqui eu falei algumas coisas importantes, né? Que 65% das crianças que estão nascendo hoje não sabem no que vão trabalhar. Então para pensar no que você está fazendo, será que já não está ultrapassado? A forma com que você está atendendo e resolvendo o problema do seu cliente, certo? Vamos lá, olha só o que acontece em 1 minuto na internet. Então assim, não dá para ignorar o que está acontecendo na internet. Alguns exemplos que eu bati na tecla com vocês, né? O Uber está simplesmente desbancando os taxistas, está oferecendo um serviço extremamente inovador e além do Uber já tem muitos outros serviços que estão vindo, né, no embalo desse processo de mudança de transporte. Legal? O Airbnb, não esqueçam. O Airbnb ele tem mais quartos no mundo do que os maiores hotéis. Ele vale mais do que a maior rede de hotel. Então assim, não dá para ignorar um negócio que está totalmente focado em alta tecnologia, em agilidade, inteligência artificial, internet, tá certo? E por fim, a Amazon, que foi o exemplo que eu citei lá, onde eu citei os exemplos da agilidade e a forma com que essa empresa trata, né, do mercado, do varejo, certo? Talvez aqui no Brasil ainda a gente não esteja acostumado a lidar com a internet, mas esses números que estão aqui na tela trazem todo o grande exemplo do que é importante a gente estar atento. Mesmo você que está no mercado agrícola, vendendo produto para o agricultor, não esquece, o agricultor já está conectado. Lá no meio da lavoura ele está conectado por satélite, com o celular dele, e ele está fazendo compras, conexões com qualquer lugar do mundo. Legal? Vamos lá. Aí, o início da minha conversa lá foi: temos toda essa tecnologia, mas não esqueçam que a gente não pode perder a pessoalidade, né? O atendimento pessoal, esta coisa do olho no olho, como vocês fazem aí, né, no mercado agrícola, é botar uma bota e ir para o barro lá no meio da lavoura, certo? Então assim, a conexão entre a pessoalização, o atendimento, a relação interpessoal e a tecnologia, ela precisa se conectar cada vez mais. Esse é o grande desafio que eu comecei conversando com vocês. Eu vou passando rápido, né? Se eu for falar 16 horas aqui, a gente não vai se aguentar. Então o que acontece? A intenção é que em poucos minutos eu faça com que você relembre de algumas coisas. Por exemplo, não esquece que tem 2 pontos que fazem com que você fique mais motivado a ser quem você é. O primeiro deles é a sua mentalidade. E a mentalidade é uma consequência das pessoas com quem você anda. E eu fiz essa pergunta, né? Lembra das 5 pessoas com quem você mais está junto? Jim Rohn falou há muitos anos atrás isso em um livro, e alguns estudos demonstram que nós estamos conectados com pessoas e essas pessoas interferem no nosso jeito de ser. Então não esquece de dar uma espiada e relembrar daquela lista que você fez e verifica se as pessoas com quem você está lidando estão trazendo você para cima ou puxando para baixo. Quem é a sua fonte? Será que você está na mesa certa? Lembra disso? Outra coisa, a gente fez um exercício, que foi um exercício com uma folha, lembra? E esta folha, ela tinha algumas características em que vocês deram uma nota de 0 a 10 para as pessoas. Então, quais são os traços dos melhores persuasores?
Quais são os teus pontos fortes? Foca nos teus pontos fortes. Como profissional, mesmo como vendedor ou com qualquer outra profissão que você for encarar, pensa que você precisa ter muito claro o que você sabe fazer bem. Legal? Depois disso, a gente falou sobre a confiança. A confiança é um dos principais pontos que qualquer pessoa precisa ter para ter bons relacionamentos. E se você quer ser um cara que quer vender, conquistar cliente, quer persuadir, influenciar, tem que levar em consideração a composição, né, da confiança que você vende para as pessoas. E a confiança, certo? Segundo uma das teorias que a gente poderia trazer para cá, ela é baseada em 5 Cs. 5 elementos. A primeira delas é a confiança em si, a autoconfiança. Eu preciso ser uma pessoa que confia em mim para que os outros confiem. Depois, eu preciso ter caráter, certo? Sem caráter não adianta, ninguém vai confiar em você. Depois disso, você precisa ser um cara competente. Como que alguém vai confiar em alguém se essa pessoa não vem de competência, né? Obviamente, se não tiver competência, muitas vezes não tem nem confiança, nem segurança. E a credibilidade. Credibilidade tem a ver com qual é o teu histórico de fazer as coisas e realmente provar que você faz bem feito, ou seja, ser uma pessoa que tenha créditos em relação ao que você faz. E por fim, falar alguma coisa e realmente fazer, congruência, ser congruente. Se você tem esses 5 Cs, de certa forma você constrói uma base de confiança para estabelecer bons relacionamentos, ok? Aí eu bati na tecla com você sobre a importância de termos um CRM, um software de CRM. Como eu disse para vocês, se vocês tiverem interesse, eu posso indicar alguns softwares. Eu falei de um dos softwares que é o software que eu uso aqui na minha empresa, mas não dá para viver a vida numa organização, por menor que seja, e vocês já não são mais uma organização pequena. Precisa ter um software gerenciando as informações em relação ao seu cliente. Não esquece então, CRM, Customer Relationship Management. Né? Aqui eu dei um exemplo, né, da relação, por exemplo, vou pegar aqui na tela, os estágios de relação com o cliente. Primeiro eu tenho um contato, depois eu envio uma proposta, depois eu acompanho, depois eu faço uma negociação, depois eu faço fechamento. Isso tudo nos leva a gerenciamento do funil de clientes, que é aquela coisa do contato, a transformação do contato inicial em um prospect, qualificando esse prospect, uma vez que eu vejo que ele tem potencial, tem necessidade, transformando esse prospect qualificado em um cliente que tem interesse, em que realmente pede um orçamento, pede uma proposta, até o negócio fechado, certo? Esse é o trabalho que você tem que ter. Lembra que eu pedi para você fazer o seguinte: define a estratégia para cada estágio do relacionamento com o seu cliente. Não vai tratar aquele cliente que está no contato inicial da mesma forma que você trata o cliente que está em negociação ou então fechando o negócio. Você tem que ter uma abordagem, uma estratégia diferente. Legal? E não esquece que o que eu falei para você é o seguinte: aqui, muitas vezes no primeiro estágio do relacionamento, a gente tem muitos clientes. No estágio de fechamento, de venda, a gente tem um percentual muito pequeno. No exemplo que eu trago aqui, é em torno de 2%. E se a gente olhar o percentual de gastos, ou seja, nós passamos praticamente toda a trajetória da nossa relação com o cliente gastando, investindo, só para esses 2 aqui por cento pagarem a conta de toda a relação que eu tenho com os outros clientes. Semana passada mesmo eu saí, fiz uma viagem de 3 dias e eu fui fazer relacionamento de prospecção, mais ou menos me relacionando com os clientes que estão aqui nessa fase assim, do fluxo de entrantes, certo? Pessoas que entram, que eu estou atraindo elas para começarmos uma negociação. E em 3 dias eu gastei mais ou menos R$1.000 para hotel, alimentação, despesas com viagem e tudo mais, para me apresentar, para o cliente me conhecer. Ou seja, enquanto eu não fizer venda para esse cliente, é despesa. Até eu fechar negócio com esse cara aqui, que vai virar receita, eu tenho que manter as minhas despesas. E eu bati numa tecla muito importante que você precisa pensar. A despesa vem antes, a receita vem depois. Então tu tem que pensar no payback. Como que eu tenho o retorno do investimento que eu fiz nesse cliente, ok? Então estratégia. Para pensar, põe a sua lista de cliente num papel, ou melhor, num software de CRM, e monta uma estratégia de ação. Legal? Muito bem, eu vou andar rapidinho. 2 coisas importantes que qualquer pessoa precisa saber. Precisa saber comunicar valor, precisa identificar a necessidade do cliente. Ok? E com base nisso eu fiz uma explicação que quando eu junto esses 2, eu gero um valor percebido pelo cliente. Também falei para você sobre as abordagens. Às vezes eu me foco no produto, às vezes eu me foco na aplicação de produto, e o nosso grande segredo aqui vai ser
nos focarmos na solução, ou seja, a venda consultiva é entender a necessidade, ajudar o cliente a descobrir uma necessidade que muitas vezes nem ele sabe, criar demanda, tá certo? E tudo isso a gente vai ver no processo de vendas que tem 3 etapas. Uma delas acontece antes, que a gente chama de pré. Uma delas acontece depois, que a gente chama de pós. E tem a venda em si. Tudo isto também é quebradinho em etapas. Então todo o nosso treinamento foi a descrição e o entendimento, a prática dessas 7 etapas do processo de vendas que nos conduzem no relacionamento com o cliente através do funil. Ok? Legal? Você tem alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer uma dessas etapas, como eu já comentei, você pode me mandar um e-mail que eu tenho o maior prazer em dar uma mão no sentido de ajudar você a melhorar suas habilidades em cada uma dessas etapas da relação com o cliente, certo? Agora me permita dar uma olhada aqui, vamos ver o que vai ser importante a gente fazer uma revisão. Então eu vou dar uma olhada aqui. Aqui tem uma coisa muito importante. Primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é a prospecção e a qualificação, entender quem é esse cliente. Então assim, a primeira coisa, quem é seu público? Quem é ele, como é que é o comportamento dele, como que ele se comunica, quais são os desejos, quais são os sonhos. Para isso, a gente tinha aquele exercício do mapa da empatia que a gente fez em sala de aula. Então, o que é o mapa da empatia? É você entender o que seu cliente pensa e sente, o que ele vê, o que ele faz e fala e faz, o que ele escuta, quais são as fraquezas, quais são os ganhos. E aí eu lembro que a gente fez isso, vocês tiraram foto desse mapa aqui, e é muito importante você estudar, debater, e observar na prática se aquilo que a gente fez em sala de aula é realmente o seu cliente. Porque a partir daí você estabelece a sua estratégia de relacionamento com ele e as decisões de compra dele vão estar muito baseadas nos ganhos, nos medos e nas frustrações. Não esquecem que as tomadas de decisões são sempre emocionais. E as emoções mais fortes que nos levam a tomar decisão de compra são medo, as nossas frustrações, que fazem com que a gente queira se livrar disso, se proteger, né? Senão ninguém vendia seguro de vida, tá certo? Vamos lá. Outra coisa importante, acho que vocês fizeram muito bem isso já em sala de aula, é selecionar quem são seus clientes A. E aí entra a lei de Pareto. Você precisa saber quem é o seu cliente que lhe dá a maior parte, né, do seu resultado. Então a lei de Pareto é quem são os meus provavelmente 20% ou a menor parte dos clientes que me dão a minha maior parte, os 80% dos meus resultados, tá certo? Depois disso tem um processo de planejamento, ou seja, eu preciso saber o que eu preciso vender na safra, no ano, no mês, começando sempre do maior para o menor. Safra, mês, semana, dia, o que eu preciso fazer hoje de manhã, hoje de tarde, preciso ter uma agenda eletrônica, como eu mostrei para vocês, eu não vivo sem, tá aqui o meu iPad, tá aqui o meu iPhone, eu não consigo viver sem uma agenda eletrônica para organizar a minha vida, tá legal? Chega um momento, identifiquei quem é o cliente, já sei quem é, né, a persona, quem é a descrição do meu cliente, agora eu vou abordar. Quando eu abordo esse cliente, o que eu faço? Escuto. Faço boas perguntas e escuto. Descubro quem ele é, quem são as pessoas envolvidas, qual é a situação dele, quais são as necessidades de urgência dele, quais são os medos verdadeiros. A partir daí nós começamos uma conversa. Então não esquece, esse talvez seja o principal ponto que você precisava ter levado daquele nosso dia lá, tá legal? Eu estou falando rápido assim porque eu sei que o tempo de vocês não é grande e a gente precisa, né, maximizar um dia inteiro, aliás 2 dias, em poucos minutos para que você relembre do nosso trabalho, tá legal? Então vamos lá. Depois, como que funciona a mente dele? Tudo que a gente conversa com as pessoas, toda a informação que está fora da cabeça e entra aqui, só entra pelo que a gente vê, ouve e sente. Então a gente diz que as pessoas são visuais, auditivas ou sinestésicas. Lembra que a gente fez diversas reflexões em torno disso? Se o cliente vê a lavoura do outro, se o cliente ouve falar bem, se o cliente sente uma emoção, sente, né, uma intensidade numa conversa, sente que realmente precisa daquilo ali, as emoções falam mais alto. Então é o lado sinestésico. Todo comportamento ele é composto por visão, auditivo e sinestésico. Então esteja sempre atento a usar esses 3 canais para se comunicar com o seu cliente. Descobrindo um dos canais que é preferencial do cliente, você pode usar mais esse canal, tá certo? Como é que a gente descobre isso? Ouvindo as formas com que ele fala. Os visuais têm a sua forma de falar, os auditivos e os sinestésicos. Eles falam palavras-chave que estão aqui nesta lista, tá legal? Por que a gente precisa fazer tudo isso, escutar bem o cliente, entender como ele funciona para a gente criar sintonia? Sintonia a gente vai chamar aqui de rapport. Deixa eu erguer um pouquinho minha cadeira aqui, porque eu acho que estou baixinho demais, né? Rapport.
O que é a rapport? Rapport é uma forma de estabelecer uma conexão com outra pessoa, porque isto gera conforto, afinidade, proteção, gera uma segurança e gera uma confiança. Então é muito importante você estar atento a isso, tá certo? O rapport funciona quase como se fosse uma venda invisível e ele acontece em 2 estágios. Deixa eu ver se tem aqui os estágios do rapport. Né? Primeiro eu entendo, primeiro eu escuto o cliente, ou seja, é aquela coisa, o cliente diz o que ele está querendo dizer, eu entendo o que ele diz, repito o que ele diz, acompanho ele. E aí depois eu lidero. Então não esquece, nesses exemplos eu trouxe isso. Então não tente traduzir, repita usando as palavras do cliente e a partir daí tu apresenta. Quando você for apresentar, você já conhece o cliente, já sabe as necessidades é o que gera um verdadeiro benefício. Então aí sim você apresenta os benefícios, mantém o rapport, sintoniza, usa a linguagem dele, as palavras-chave que ele disse, certo? Obtenha pequenas concordâncias no sentido de a gente não vende um projeto inteiro, um negócio inteiro, ele acontece em partes. Primeiro o cliente compra a imagem da sua empresa, aí ele entra na empresa. Depois ele compra a imagem de você. Aí ele acredita em você. E depois ele vai comprar o seu produto, tá certo? Então assim, vá obtendo pequenas concordâncias que mesmo no produto talvez tenham variáveis. Se você lembrar, a gente fez a negociação de sapatos, né? Então na negociação de tênis aí, a gente negocia prazo, preço, qualidade da sola, né? A entrega, a quantidade. Então assim, pense que às vezes a gente vai firmando pequenas concordâncias e o negócio vai se construindo, beleza? Muito bem. Os homens sempre são convencidos pelas verdades deles. E eu trouxe para vocês aí o exemplo do benefício da xícara. Então, o benefício só é benefício quando o cliente verbaliza. Não esquece que a gente não tem bolinha de cristal e não adivinha as necessidades. A gente precisa se certificar. Quando tem certeza da necessidade do cliente, é gol. Tá certo? Os clientes também compram muito além do que o produto está sendo oferecido, porque eles compram a experiência. Lembra do exemplo do café? Daqui a pouquinho tem aqui. Ele compra muitas vezes por orgulho, por reputação, por conveniência, por sentimentos, compra por segurança, poxa, uma empresa sólida, compra porque acredita em você, que é o vendedor, que atende ele, que tem uma boa reputação, compra por facilidade, compra por energia, ou seja, é aquele cara que me atende com uma energia positiva, um cara alegre, que sorri com facilidade. Não esquece disso, tá certo? Outra coisa importante, as decisões dele vai ser sempre baseado na emoção. O cliente toma decisão baseada na emoção. A principal emoção que gera a compra, medo, tá certo? E aí eu falei do café, lembra? Do cafezinho de 10 centavos, de R$1, de R$3 e R$10. Qual é a diferença? Quando eu vendo um café de R$1, de 10 centavos, eu vendo um produto. Depois eu vendo um cafezinho de R$1. Esse cafezinho de R$1, a gente está vendendo, na verdade, o que é? É o sachê, né? Uma marca. Depois, eu fortaleço muito o meu produto, agrego muito valor, porque eu vendo um serviço, que é o cafezinho do botequim da beira da estrada, lembra? Essa semana eu estava viajando, parei para tomar um café, lembra que eu falei da mão fina? E o cara me serviu o café num copo daqueles café quente, não podia pegar. Eu peguei um guardanapo, enrolei a xícara e tomei. Também paguei os meus R$3. E os R$10 que é aquele café que a gente tem uma experiência, né? Ar-condicionado, uma revista, um jornal para ler, um atendimento diferenciado. Tá certo? Ah, vocês lembram também do restaurante que eu fiz a propaganda aqui de Campo Bom? Fui jantar lá esses dias também. Ó, que legal. Né? A gente volta. Por quê? Porque eu dou valor. Quando eu sou cliente, é eu que defino o valor, eu que percebo, o valor é relativo ao contexto, ou seja, você dá valor dependendo do contexto. Que é aquela coisa, se a gente vai jantar sozinho, eu viajando de jantar sozinho, eu como um arroz com feijão e estou feliz. Se eu vou jantar com a minha esposa, eu tenho que levar ela num lugar diferente, né? Dia dos namorados, imagina, tem que levar a esposa a jantar num lugar diferente. Então, dependendo do contexto, alteram-se os valores com que o cliente toma a decisão. Presta atenção nisso, tá legal? Aqui eu falei, reforçando da proposta de valor, do relacionamento com o cliente, aqui não é tão importante que a gente bata nessa tecla, e aqui eu falei sobre superação de objeções. Então, até esse momento, se você fez um bom trabalho, aqui é barbada. Por quê? Você entendeu o seu cliente, antes disso, né, planejou, fez uma boa prospecção, selecionou somente os clientes que realmente são interessantes, aqueles, né, 20% dos clientes que vai dar 80% do resultado. Você fez uma boa abordagem, escutou, entendeu a necessidade, entendeu o contexto, entendeu, né, quem é a persona, quais são os principais medos dele, quais são os principais anseios. Você já antecipou, por exemplo, algumas objeções quando você apresentou o produto. Por exemplo, você apresentou os pontos fortes do seu produto e mostrou para ele. Imagino que você está com dúvida em relação a isso. Então, você já se antecipou. Então, quando você chega nas objeções, que o cliente teria alguma objeção, na maioria das vezes, se você fez o seu trabalho bem feito até aqui, nesta hora,
tudo fica muito fácil, porque o seu cliente já está decidido, então ele provavelmente não vai estar com dúvidas em relação a isso. E aí depois a gente falou sobre negociação, porque as negociações, aliás, a negociação entra quando aparece uma objeção, e então eu tenho que ter a capacidade de negociar. E tem os negociadores que pensam distributivamente e integrativamente. Distributivamente é aquela coisa de briga, lembra? Eu quero vender por 10 e você quer pagar 8, né? Eu vou ficar distribuindo 2. Isso não é um jeito legal de ficar brigando. Integrativo, interesses. Nós vamos integrar interesses. E para isso a gente precisa entender que uma negociação não pode ser unilateral, que só um ganha, ela precisa ser bilateral para ambos atenderem os interesses. Baseado nisso, nós vamos falar sobre os interesses e prioridades baseado nos princípios de negociação lá de Harvard. Lembra que eu bati na tecla sobre os 4 princípios? Vou passar rapidinho aqui. O primeiro deles é as pessoas. Seja doce com a pessoa e duro com o problema. Sempre esse é o segredo. Segundo princípio é foque nos interesses e não nas posições. Por isso a importância de você não se posicionar. Eu quero vender por 10. Né? Eu quero saber quais são os seus interesses. E o meu interesse em atendê-lo é este, tá certo? Depois disso, pense que você tem que ter diversas opções, diversas variáveis. Aquele cara que vem só negociar preço é um péssimo negociador, que ele não sabe outras variáveis. Ele só se preocupa com o preço. Aliás, eu tenho alguns amigos meus que, por exemplo, gostam de tomar cerveja e eles se preocupam em chegar no lugar e comprar cerveja mais barata. Preocupação dele? Preço. Eu já penso assim, qual é a variável que me interessa? A cerveja, que na minha opinião tem uma qualidade melhor. Né? Aliás, eu tomei uma cervejinha com vocês aí, tomamos uma Heineken. Tomar uma cerveja Heineken é um dos critérios, ou seja, é uma cerveja que me interessa tomar porque eu sei que tem uma boa fabricação. Perfeito. Será que o cara que toma Heineken está preocupado com posicionamento em pagar menos? Não. Será que o seu cliente, quando ele vai comprar de você, ele só está preocupado em pagar menos, sem saber qual é a formulação do produto que você está vendendo? Se esse é seu cliente, talvez esse não seja o seu cliente correto, porque esse cliente não vai te dar lucro. Esse faz parte daqueles clientes, dos 80% dos clientes que só dá 20% do resultado. Aquele cliente que realmente quer uma Heineken, que é a Heineken dos produtos agrícolas, ele está disposto a pagar mais. Então ele vê uma variedade de opções. E obviamente tem critérios. Bom negociador tem critério. Se alguém me oferecer uma Heineken e me cobrar um valor absurdo, então eu prefiro não tomar cerveja, tomo água, que aliás é mais saudável. Né? Também eu tenho que saber que o meu cliente tem critério e eu também tenho que ter critério. Limite. Por isso a importância dos 4 conceitos. Da mana, do preço de reserva, que é o meu limite, certo? Que se criou a ZAP, Zona de Acordo Possível, e aí assim eu foco na criação de valor por meio de trocas. Ou seja, não é só dinheiro o negócio, é um relacionamento de longo prazo. E é isso que eu quero com vocês. Quando eu faço esse vídeo aqui, eu não estou pensando em ganhar mais dinheiro, eu não estou pensando em oferecer alguma coisa muito diferente para agora. Mas eu quero que você realmente, você aí profissional da Agrobom, certo? Eu quero que o Osmar faça com que essa empresa cresça muito. E no futuro talvez eu vou me sentir orgulhoso e dizer assim, eu pude ajudá-los. E quem sabe um dia eu passo aí, a gente pode dar um abraço em vocês e dizer assim, obrigado por vocês terem me recebido também aí em Frederico, tá legal? Isso é muito importante. Aqui os conceitos da mana, né? Todo mundo ficou pensando na mana aí, né? Do preço de reserva, da ZAP e da criação de valor por meio de trocas. E aí depois eu falei de uma maneira muito rápida, mas aqui é importante a gente frisar que todo mundo que vai para uma negociação quer poder. O que é poder? Eu quero ter o poder de barganha, de convencimento, certo? Quero ser o cara que influencia o outro. Você vai só ter poder numa negociação se você tiver informação e tempo. Se você estiver apressado na negociação, você perdeu o poder. O outro lado tem poder, ele percebe. Preciso do produto para hoje. Então o outro lado percebe e ele negocia contigo com força, com poder. Se você não estiver informado, se não souber como funciona a concorrência, se você não souber o que o cliente precisa, qual é a necessidade dele, ou seja, se não tem informação, você não tem poder. Certo? Então é esse um ponto crucial em qualquer negociação. Lembra da negociação do argentino e do brasileiro. Né? E aí fazer perguntas, porque quando eu faço perguntas eu obtenho informação e eu controlo a comunicação, direciono a conversa, direciono a negociação. Legal, né? Perguntas fechadas e abertas, que nós falamos, e aí chegamos no fechamento. O fechamento é um momento que a gente já teria que estar com tudo consolidado. O cliente já está pronto para comprar, só precisa do último empurrãozinho, ou pegar na mão dele e trazer ele para cá, para o meu lado, tá certo? Então, resuma, reforce os benefícios, que é onde ele toma a decisão. Benefício, na verdade, é um benefício que eu ofereço baseado numa necessidade dele. Uma vez que ele percebeu essa necessidade, ele toma a decisão e compra, certo? E obtenha atenção, né? Preste atenção nos sinais de compra do cliente. Vamos lá. Quando
o vendedor está negociando com o cliente, é muito importante observar ele, porque é o cliente que me dá o momento certo para fechar esse negócio e às vezes ele não fala. Às vezes ele traz aquela linguagem não verbal, né? A postura e tudo mais, o olhar, que é aquela lista que eu passei para vocês que está aqui na tela. Se você estiver acompanhando esse exercício, você pode estar acompanhando esse exercício aqui com a tua apostila, que é exatamente a mesma coisa, tá certo? Então não esquece de prestar atenção nos sinais de compra, na postura, no olhar, na inquietude, né? Tamborilar os dedos e tudo mais, tá legal? Fechou o negócio? Se você fechou o negócio, faz um rápido resumo, bababá. Duas coisas importantes. Parabeniza o cliente pelo negócio fechado. Meus parabéns, o senhor fez uma excelente escolha. E agradece ele pela presença. E muito obrigado por o senhor estar aqui conversando comigo. Gosto muito do senhor. Ou seja, eu agradeço ele demonstrando que ele é uma pessoa que a gente gosta de estar perto. Mas eu parabenizo pelo fechamento do negócio. Ele tem a sensação que foi ele que conduziu o negócio. Tá legal? Se fechou o negócio e deu certo, repete em outros clientes. Se você não fechou, o que você não faz? Você não parabeniza, mas você agradece, né, pela oportunidade da negociação e verifica os pontos que você não fez um trabalho bem feito para melhorar com outros clientes. Legal, né? Depois disso tem o acompanhamento. Pós-venda. Pós-venda é o que eu estou fazendo agora aqui com vocês. Então eu estou mostrando o meu interesse, né, após o fechamento do negócio. A gente fechou o negócio, eu já recebi, aliás, assim, o pagamento de vocês foi muito rápido, né? No próximo dia que eu mandei a nota fiscal, a Fernanda já me mandou o pagamento. Pô, muito obrigado. E aí depois disso, você precisa se assegurar que o seu cliente está realmente aprendendo e botando em prática. Meu trabalho hoje aqui com vocês é me assegurar que vocês não esqueceram do que a gente viu lá em Frederico, e eu estou reforçando. Estou passando rapidinho aqui, mas se você tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, tenho o maior prazer em ajudar vocês a relembrar, para vocês colocarem em prática tudo que nós vimos lá no treinamento, tá certo? Então transmita a confiança e faça com que o seu cliente perceba que o resultado que você quer oferecer para ele não é só para hoje, é para futuro, para muito tempo, tá legal? Continue a construir valor após a venda, porque a maior perda de clientes é quando o cliente acha que ele vai comprar um negócio de você e ele vai ficar com um pepino na mão. Ele vai, pô, e agora como é que eu faço? Lembra que eu dei o exemplo do Honda Civic, que não vendia lá em Palmeiras das Missões? Por quê? Porque não tinha assistência técnica, o cliente não comprava porque achava que não ia conseguir fazer a revisão. Vou ter que levar a Caxias, a Passo Fundo, sei lá onde. Entende? Então toma cuidado, que às vezes a gente perde o negócio porque o cliente não se dá conta que nós queremos estar ali depois da negociação feita, do negócio fechado, tá certo? Aqui eu falei da experiência, né, da experiência importante do cliente e tal, né, das experiências de alto impacto e de baixo impacto, que a gente perde cliente, isso faz parte, né, se eu fiz um erro muito grave e não consigo corrigir, o cliente vai ficar muito bravo e não volta mais, ele sai falando mal da gente. Tem aquela coisa, a gente pede desculpa, corrige, tem a satisfação e tem a experiência mágica, que é uma experiência positiva de alto impacto. Esse é o grande segredo dos grandes negócios, tá certo? Não esquece, 65% dos clientes a gente perde eles porque a gente não oferece essa experiência de alto impacto. Eu atendo ele como mais um e aí não funciona, tá legal? O cliente fiel é aquele cliente que está envolvido, presente, aquele que não muda de fornecedor, aquele que volta a conversar contigo, tá certo? Então não esquece que o mundo não aceita mais o boteco, mais o bolicho, acabou a moleza. Eu tenho que me profissionalizar e eu tenho que entregar um diferencial. Grande desafio para vocês. O que você está entregando para o seu cliente que está gerando uma experiência diferente? Além de uma experiência, né, de compra, de vendas, mas uma experiência na aplicação, uma experiência de resultado diferente, uma segurança, uma confiança tremenda que olha para você e pensa assim, não posso perder esse cara da Agrobom. Esses caras têm que ser meus parceiros de negócio para eu produzir mais, para eu ficar mais tranquilo, tá certo? E eu não tenho dúvida nenhuma que vocês tinham todas essas qualidades que eu ressaltei e falei para vocês. Só que aquela foto que eu mostrei aquele dia, ela não estava certa, ela estava desatualizada. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nessa foto por terem me recebido muito bem aí. Espero verdadeiramente que todos vocês tenham aproveitado muito o treinamento e eu digo assim, repito, me manda um e-mail se você tiver alguma dúvida, para que a gente possa continuar desenvolvendo essa equipe e fazendo de vocês a melhor equipe de atendimento e de geração de valor e grandes experiências para os clientes que estão aí. Não tenho dúvida nenhuma que essa empresa tem um potencial de crescimento imenso. Muito obrigado a você, Osmar, e eu transmito, né, no seu nome, ao nome de todos os profissionais, todas as pessoas que me receberam carinhosamente aí, para que vocês continuem assim. Um abraço, desculpa a rapidez e agilidade aqui, porque eu sei que o tempo de vocês não está disponível, tem que estar atendendo o cliente, então espero que esse vídeo seja uma bela revisão para vocês. Um abraço e até breve!